Bom, dentro de força centrípeta, um exemplo muito comum é o caso do globo da morte, certo? Bom, essas bolinhas aqui estão representando a moto e o motoqueiro, certo? São alguns pontos que o motoqueiro vai passar que a gente vai analisar. Observe quais são as forças que atuam na moto e motoqueiro. O peso da moto com o motoqueiro. O peso é sempre vertical e para baixo. O peso é sempre massa vezes gravidade. Então a primeira coisa que eu vou colocar é o peso do motoqueiro com a moto aqui, ó. Então nós temos o peso vertical e para baixo. Em todos os pontos aqui, o peso vertical e para baixo. Peso em todos eles aqui, certo? Bom, agora a gente vai começar a analisar. Conforme a moto vai andando no globo da morte, ela aperta, ela pressiona a superfície do globo da morte. E quando uma superfície é pressionada, surge a força normal, que é normal porque é perpendicular à superfície. Vamos imaginar o ponto mais baixo aqui. Quando a moto passa, ela aperta o fundo do globo da morte, surgindo uma força normal para cima. Botei a força normal aqui. Da mesma maneira que no ponto D, a moto aperta para a direita o globo da morte, surge uma força normal para o lado esquerdo. E lá no teto do globo da morte, na parte mais alta, a moto quando passa lá, ela aperta o globo da morte para cima e surge uma normal para baixo. Então vamos colocando a força normal em todos os pontos aqui, né? Por último, quando passa no ponto B, a moto empurra para o lado esquerdo o globo da morte e aqui surge a nossa força normal. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente vai analisar cada um dos pontos, como que a normal se comporta. Vamos no ponto A lá em cima. A força centrípeta, nós sabemos que é a força resultante na direção do centro. Bom, o centro está abaixo do motoqueiro, observe. E as duas forças, tanto o peso quanto o normal, estão apontando para baixo. Ou seja, estão no mesmo sentido. Então, no ponto A, eu vou ter que a força centrípeta é a soma da normal mais o peso. Então, no ponto mais alto, eu tenho que centrípeta é normal mais o peso. No ponto C, observe o que acontece. A normal é para um lado e o peso é para o outro. Então, vai ser a centrípeta vai ser uma menos a outra, já que a centrípeta é resultante. Mas nós já vimos que a centrípeta aponta para o centro. Quando o motoqueiro está no ponto mais baixo, o centro da trajetória está acima dele. Então a centrípeta tem que ser para cima, a resultante tem que ser para cima. Então a força maior é a normal, para cima do que o peso para baixo. Então no ponto C, a minha força centrípeta vai ser a normal para cima menos o peso para baixo. Já que a normal tem que ser maior do que o peso para a resultante dar para cima, para a resultante dar apontando para o centro. Já no ponto B, eu observo que na direção do centro eu só tenho a força normal. Então a força centrípeta é igual ao valor da normal. E no ponto D isso se repete. Observe que na direção do centro eu só tenho a força normal. Então a minha centrípeta tem o valor da força normal. Agora a gente analisa no globo da morte o ponto crítico, ou seja, o ponto lá em cima. Existe uma velocidade mínima para a moto não cair, que seria para nós no ponto A, no ponto mais alto. Como que a gente vai fazer essa consideração? No ponto mais alto, que é o ponto A, eu tenho que a minha força centrípeta vale quanto? A minha força centrípeta vale normal mais o peso. Para a gente achar a velocidade mínima que o motoqueiro tem que passar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, a velocidade mínima que ele tem que passar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o momento que o motoqueiro cai. No momento que o motoqueiro cai, ele perde o contato com o globo da morte. E no momento que ele perde o contato com o globo da morte, não existe normal. Então a centrípeta vai ser apenas o valor do peso. Isso aí a gente está considerando o instante que ele vai cair, tá? Quanto é que vale a centrípeta? Eu falei para vocês, sempre a centrípeta eu posso trocar por mv ao quadrado sobre r. E o peso vale quanto? Massa vezes gravidade. Corto o valor das massas aqui e o meu r passa multiplicando aquele g. Então eu vou ter que velocidade ao quadrado seria igual a r vezes g. O que acontece? Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Então a minha velocidade mínima ficaria quanto?
raiz quadrada de RG. Bom, isso aparece em todos os livros de física, mas observe, a gente considerou que é o instante que o motoqueiro está caindo, então é no limite. Na realidade, teria que ter um pouquinho maior do que esse valor para passar lá em cima sem cair. Essa velocidade mínima não é aplicada apenas no globo da morte. Exercício montanha-russa, num loop, o que acontece? Existe uma velocidade mínima para o carrinho poder fazer a volta. Agora que nós já vimos força centrípeta em movimentos circulares na horizontal, movimentos circulares na vertical, nós vamos ver movimento circular inclinado. Um exemplo clássico é curva com sobrelevação. Você já deve ter percebido que certas curvas que os carros passam em alta velocidade, ela é inclinada em relação à horizontal. A gente percebe isso muito na Fórmula Indy, que os carros andam em alta velocidade e a curva oval tem aquela curva bem sobrelevada. Então, como é que funciona isso aqui? Nós sabemos que para fazer a curva tem que ter uma força centrípeta. Eu vou desprezar a força de atrito dos pneus e mostrar para vocês que essa sobrelevação é capaz de fazer o carro fazer uma curva. Que forças que nós temos atuando no carrinho aqui? Nós temos o peso, e o peso é sempre vertical e para baixo. Então aqui eu tenho a força-peso, força-peso sempre vertical e para baixo. Bom, o carro está forçando esta rampa aqui, vai surgir agora uma força normal. A normal sempre é perpendicular à superfície, ao chão, vamos dizer assim. Aqui eu tenho uma força normal. Daí tu vai dizer assim, mas ele está fazendo curva, professor? Então ele tem que ter centrípeta. Mas o que é a força centrípeta? É a resultante das forças na direção do centro. Esse carro está fazendo uma curva assim, ó. Então o centro está por aqui, ó, o centro da curva. Então se eu somar essas duas forças vetorialmente, olha só o que vai acontecer. O meu peso eu trago para cá, a regra do paralelogramo, isso aí se vê lá na aula de vetores, né? Então o peso fica paralelo e aqui eu vou ter a força normal paralela também. Observe quando eu somar, a minha resultante vai ser na direção do centro. Esta vai ser a minha resultante, ó, que nós vamos chamar de força centrípeta. Observe que aqui eu tenho o peso e aqui em vermelho também tem o mesmo valor do peso. Observe o que acontece agora. Esse ângulo do pé da rampa aqui, que eu sobrelevei a pista, ele tem uma relação com os vetores lá em cima. Bom, lá da matemática nós aprendemos que esse ângulo aqui, ó, alfa, ele é o mesmo ângulo entre retas que são perpendiculares a essas retas que formaram o ângulo alfa. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, a gente faz na prova com os dedinhos assim, ó, e gira 90 graus, e encaixa lá, ó, esse alfa vai ser lá em cima. Ah, não entendi, isso aqui é lá da matemática, da geometria plana. Observe que esta reta aqui eu tenho uma perpendicular a ela que é normal. E o chão aqui, a horizontal, eu tenho o peso que é perpendicular. Então, entre essas retas aqui, eu tenho um ângulo alfa. Entre as suas perpendiculares, o ângulo alfa é o mesmo. Agora eu vou pegar esse triângulo daqui de cima e vou reproduzir aqui embaixo. Observe o que acontece. Aqui eu tenho a reta normal. Aqui eu tenho a força peso. E aqui embaixo, em preto, na horizontal, eu tenho a força centrípeta. Força centrípeta. E sei que o ângulo alfa está aqui, ó. O ângulo alfa está aqui. Aqui vai sair a relação, vai sair a equação para resolver exercícios com curva com sobrelevação. Bom, nós sabemos da matemática num triângulo retângulo que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Lá da trigonometria. O cateto oposto ao ângulo alfa é a minha força centrípeta. E o cateto adjacente ao ângulo alfa é a minha força peso. Como que eu vou resolver isso? No lugar da centrípeta, sempre tu vai botar mv ao quadrado sobre r. mv ao quadrado sobre r. E no lugar da força peso eu vou colocar o quê? Massa vezes gravidade. O
que eu vou fazer? Eu vou cortar o valor das massas e aqui eu vou ter uma divisão de frações, que é a primeira vezes o inverso da segunda. Daí eu vou ficar com esta equação, que a tangente do ângulo alfa, o ângulo alfa é o ângulo que eu inclinei a minha pista, vai ser igual à velocidade do automóvel ao quadrado, dividido pelo raio da curva vezes a gravidade. Observe que eu não utilizei a força de atrito dos pneus. Eu vou ter para um determinado raio, não é? Conforme eu vou sobrelevar uma pista, uma velocidade que o carro pode fazer com tranquilidade, certo? Para fechar nossa aula agora de força centrípeta, nós vamos ver aqui o pêndulo cônico, tá? Nós já vimos na primeira parte da aula o pêndulo simples, que tem esse movimento. Agora o pêndulo cônico, como o nome já diz, eu vou movimentar ele assim e ele vai fazer na sua base uma circunferência. E em relação ao ponto lá em cima vai formar como se fosse um cone. Bom, se ele está fazendo curva, né, se está fazendo esse movimento circular, existe uma força centrípeta apontada para o centro. Teoricamente nós sabemos isso. Mas da onde é que sai essa força centrípeta? É fácil. Quais são as forças que estão envolvidas no nosso sistema? É o peso do pêndulo, né? Da base do pêndulo aqui, ó, o peso. E existe o que é? A tração do fio. Porque esse fio, conforme o pêndulo está se movimentando, ele está esticado. Se ele está esticado, existe uma força de tração. Bom, já que a força centrípeta é uma força resultante das forças e ela tem que apontar para o centro, quando eu somar o peso com a tração, olha só o que vai acontecer. Eu coloco o peso aqui e eu coloco a tração aqui. O que eu estou fazendo? Regra do paralelogramo, soma de vetores, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho a tração aqui e o peso aqui. Qual vai ser a resultante? Da regra do paralelogramo vai ser nesta direção. Então a minha resultante é a minha força centrípeta. Observe que a força centrípeta aponta para o centro. Então, conforme o pêndulo vai fazendo toda essa volta, eu peguei outro instante, não interessa onde ele está, ele sempre vai ter uma força resultante apontando para o centro. Ele pode estar nesta posição aqui, a força centrípeta vai estar apontando para o centro.